Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. No devocional de hoje eu quero fazer um devocional expositivo. Eu vou pegar um texto da escritura e vou expor a você que está me assistindo. Eu quero fazer dessa maneira porque eu acredito que vai ser muito mais proveitoso para a sua vida e para a minha vida também, que também aprendo com esses devocionais. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus e desde já eu já peço desculpa pelo barulho, né? Eu estou gravando aqui, está chovendo, mas eu preciso gravar para trazer uma mensagem para abençoar a tua vida. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e abre logo a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O texto diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa exposição que eu vou fazer para você é de uma pregação que eu fiz na congregação que eu faço parte, onde eu sou pastor auxiliar, e eu quero trazer para você. Eu vou dividir essa exposição em alguns vídeos para ficar mais interessante, mais entendível. Então, Paulo aqui que tá escrevendo essa carta de 2 Timóteo, está escrevendo para Timóteo, como é o nome da carta. Timóteo, ele era bispo em Éfeso, ele estava na frente da igreja que estava em Éfeso, e Paulo escreve essa segunda carta, que é a última carta dele, né? Ele escreve essa carta com o intuito de ensinar a Timóteo, de instruir a Timóteo no serviço que ele tinha para fazer naquela igreja. E aqui no versículo 15 do capítulo 2, Paulo vai instruir a Timóteo com relação à santidade. Paulo está falando sobre santidade aqui nesse versículo. Por isso que ele começa dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. E aqui eu quero trazer algumas aplicações. A primeira delas, né, que eu vou trazer nesse vídeo, é nessa primeira palavra, quando Paulo ele escreve, diz o seguinte: procura. Quando a gente lê nesse versículo Paulo dizendo procura, nós temos pelo menos duas aplicações nessa palavra que Paulo está usando aqui. Primeiro, procura denota ordenança. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está ordenando a Timóteo que ele seja santo. Então, nós devemos encarar esse versículo, essa palavra de Paulo, como uma ordenança, ou seja, ordenança a Timóteo naquela época e também ordenança a nós, que somos cristãos, que fazemos parte do reino de Deus. Então, Paulo está ordenando a santidade. O tema desse versículo aqui é a santidade que Paulo está ensinando. Então, Paulo está ordenando. E para que eu não fique somente nesse versículo, eu quero ir a outro versículo que vai deixar mais claro isso que Paulo está escrevendo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro vai escrever o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então perceba o seguinte: na Bíblia nós encontramos Deus ordenando o seu povo que ele seja santo. Quando a Bíblia fala sobre santidade, nós não devemos encarar como uma escolha. Todo cristão dentro do Evangelho, ele não tem escolha se ele vai ser santo ou se ele não vai ser santo. A santidade, ela tem caráter de ordenança. Você tem que ser, você está recebendo uma ordem de Deus para que você seja santo. E quando ele dá essa ordem, ele não dá uma ordem sabendo que você não pode cumprir. Pelo contrário, você pode cumprir essa ordenança, porque existem ferramentas e existem meios pelos quais Deus disponibilizou para os homens para que eles sejam santos. Então existem métodos e meios pelos quais Deus disponibilizou para que sejamos santos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o autor de Hebreus vai escrever o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aqui nós temos um caráter de ordenança. O autor de Hebreus ele está ordenando aos seus leitores a serem santos. Né? Se você for pegar em uma outra tradução esse mesmo versículo, quando ele diz seguir a paz com todos, você vai ver umas outras traduções escrevendo da seguinte maneira: persegui a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então é uma ordenança de você correr atrás da santificação. Então, quando a Bíblia fala nesse quesito e nessa aplicação que eu estou fazendo sobre santidade, nós devemos encarar a santidade como uma ordenança. Eu e você somos ordenados a sermos santos. Então, Deus está nos mandando a ir buscar a santidade. E a pergunta que fica para nós é o seguinte: será que nós temos corrido atrás dessa santidade? A santidade, ela não brota sem você fazer nada. Você sentar e esperar ela vir. Ela não vai vir. A santidade vem de uma busca. Então nós somos ordenados pela Escritura, e nesse exemplo de Paulo a Timóteo, nós somos ordenados a buscar a santidade, a ir atrás da santidade, a perseguir a santidade.
É uma ordenança que Deus está dando ao seu povo. Então a pergunta que eu faço para você, você tem buscado a santidade? Você tem corrido atrás da santidade? Você tem ido atrás da santidade para alcançá-la, para tê-la, para obtê-la, para vivê-la? Você tem feito isso? Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você nessa manhã. A santidade é uma ordenança a todo cristão. Todos devemos ser santos. E uma ressalva em Hebreus 12:14 é que sem ela, ninguém poderá ver o Senhor. Não é que você não vai poder vê-lo, mas você vai estar no céu. Não é isso que ele está dizendo. Você não vai conseguir entrar, você não vai fazer parte do reino de Deus, você não vai estar perto dele, porque a santidade é uma das chaves que abre os céus para que nós possamos entrar e estar perto de Deus, porque ele é santo. E ele só aceita outras pessoas que também sejam santos diante da presença dele. Amém? Então feche seus olhos nessa manhã e ore comigo nesse sentido. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai Santo, pedimos que o teu Espírito nos impulsione, nos direcione à santidade diante do Senhor. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a sermos santos, a mortificar a nossa carne, a mortificar os desejos, Senhor Jesus, que habitam em nós que são pecaminosos. Guia nossas mentes para sermos santos, nossos pensamentos, nossos desejos, nosso coração. Senhor, que possamos praticar aquilo que é reto diante dos teus olhos. Leva-nos à oração, à leitura da palavra, aos jejuns, para que possamos mortificar a nossa carne, de modo que possamos ser santos diante da tua presença. É o que eu te peço pela minha vida, pela vida das pessoas que estão me assistindo nesse vídeo, em nome de Jesus. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.